gente! Que coisa boa! Olha eu aqui de novo em mais um podcast do Mundo Empresarial. Estou super empolgada para conhecer um pouco mais dessa entrevistada que está aqui já na minha frente. Calma que você já vai conhecer. Você já vai entender de qual segmento nós vamos conversar, mas é um segmento muito diferente e vai trazer muito conteúdo, sabe? Para nossa entrevista de hoje, para o nosso podcast, nosso episódio de hoje. Então, de antemão, muito obrigada a você que já vem acompanhando todo o nosso, os nossos episódios, todo o programa Mundo Empresarial que você já deve conhecer. A gente tem um encontro marcado sempre na Rede TV, né, para todo o Brasil aí, em rede nacional. A gente também tem um encontro na VTV SBT. Então, muitas empresas já passaram conosco, foram várias histórias que a gente teve a oportunidade de narrar, de conhecer de pertinho, temos toda uma equipe, né, por trás disso, então é muito interessante ver essas histórias de sucesso, empreendedores que se desafiam, que têm um objetivo e que alcançam tudo isso, né, então para nós é um prazer imenso poder conhecer um pouco mais da trajetória de cada um de vocês. Agradeço também a você que nos acompanha, que gosta desse conteúdo de empreendedorismo, que se inspira, são muitos insights, então pode ter certeza, né? A gente aprende um pouquinho a cada episódio, a cada entrevista, a cada empresa que a gente conhece. Eu tenho certeza que você também absorve todo esse conteúdo, né? Por osmose aí, acabar absorvendo com a gente de certa forma. Tudo isso é muito gratificante. Então, muito obrigada aos mais de 140 mil inscritos no nosso canal. E se você não é inscrito, se você caiu aqui de paraquedas, de repente não conhece o nosso programa, não sabe do que a gente tá falando, pode ter certeza que você vai amar o nosso conteúdo, tá? Aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dá aquele like, aquele joinha, compartilha, nos ajuda também a divulgar todo esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? E é isso, a gente começa o episódio de hoje sempre falando do nosso patrocinador, que é a Croissant e Companhia, gente, sempre com aquele sabor especial, porque eles são nada mais, nada menos que referência em salgados e doces, tá? Que são deliciosos e práticos. Então, para você que busca qualidade e sabor, você precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo e eles têm essa infinidade em opções aí de salgados e doces. Tem os clássicos croissants que carregam o nome da empresa, coxinhas, salgados integrais para você também que é fit, que tá de dieta, não pode sair daquele cronograma certinho. Tem para você também. Tem mini churros, canela, doce de leite, chocolate, sabe? Então, tem para você também. E o que é interessante, gente, todos são congelados para sua praticidade. Então, é aquele preparo simples e rápido que você já sabe e gosta, né? Todo mundo ama a praticidade. É só aquecer e saborear, não tem segredo. Então, procure pela loja de fábrica mais próxima de você, conheça mais acessando o site também, que tá aparecendo aqui na sua tela, e saiba como você pode levar essa experiência maravilhosa pro seu evento, ou até, quem sabe, se tornar um revendedor, já empreendendo aí com a Croissant e Companhia, que é garantia de sucesso, isso eu posso afirmar para você. Então, muito obrigada, Croissant, por essa parceria maravilhosa, por apoiar o mundo empresarial, e a gente já sabe, né? Croissant e Companhia, o salgado genial. Agora, no episódio de hoje, a gente vai falar com ela, que é referência quando o assunto é consultoria imobiliária de alto padrão. Tá? A gente vai falar de imóveis, assim, muito interessantes. Estou aqui com a Adriana Cinelli, que é a CEO da Excellence Brokers. Muito obrigada pela sua presença. Dri, eu já perguntei se eu poderia chamar ela assim nos bastidores e ela me permitiu, então, né, já temos aqui uma certa intimidade. Muito obrigada, viu? Ai, adorei. Pela sua presença. Eu acho que é bom assim, porque a gente já quebra o gelo, né, e já começa um bate-papo super legal. Tô super ansiosa para conhecer um pouco mais do seu negócio, para conhecer um pouco mais da sua trajetória, principalmente pessoal, que eu acho que é onde a gente consegue se identificar, né? Porque quando nós passamos em qualquer avenida, que a gente vê vários estabelecimentos comerciais, nós vemos a empresa, né? Mas a gente nem imagina como tudo começou. E eu acho que é sempre muito legal a gente entender, assim, a fundo, da onde surgiu esse desejo de empreender, como que isso apareceu, em que momento você se encontrou na sua área e, obviamente, se encontrou muito bem, porque já é sucesso garantido, né? Então, Dri, muito obrigada pela sua presença e vamos lá! Quero entender um pouquinho mais de como que você começou a sua carreira, como que foi a sua infância. Você nasceu em São Paulo, Eu certo? nasci em São Paulo. Os meus pais não eram empreendedores, meu pai era médico, um médico Olha! renomado, operava veias. Ele Vascular? Vascular, angiologista, né? Olha, que bacana, especialidade. gente.
E, enfim, então Bem assim... minucioso, né? Assim, Bem minucioso, mas eu sou apaixonada. Meu pai faleceu já, mas era uma pessoa apaixonante. Ele era engraçado, divertido, de bem com a vida. Eu nunca escutei o meu pai reclamar de nada. Então, assim, é uma pessoa incrível. um exemplo de vida pra você, né? Um exemplo. Sempre foi, para mim, um exemplo. E, assim, embora eu não tenha essa veia empreendedora em casa, eu, logo cedo, eu com 12, 13, acho que uns 14 anos, vai, eu comecei a vender cartão de desconto, eu tive uma confecção, eu tive uma loja de croissant, tá vendo a croissant? Não acredito! Eu tive... Que legal, gente! Eu tinha então, essa ela tem um veia. paladar da croissant, Eu tá vendo, adoro né? croissant. É bom demais. É bom ter um patrocinador croissant, porque eu adoro croissant. E eu tive tudo isso enquanto eu estudava. Então, assim, vendi camiseta, desfilei para minha empresa. Que legal! Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa um pouco versátil. E aí, eu acabei me formando, eu fiz GV, acabei me formando como na administração pública, que era mais difícil. Eu sempre gostei de desafios. A minha vida foi movida a desafios. Eu gostava de ser o mais difícil. Que legal! Quando eu não entrei na GV, aí eu quis fazer GV. Ah, entendi. Aí você foi... Aí eu falei, enquanto não. eu não entrar, no sossego. E aí eu entrei, acabei tendo uma lista de espera por uma questão momentânea, sorte. Na vida da gente, a gente tem que ter sorte também. E eu tive sorte, acabei entrando, cursei. E antes de terminar, eu já estava empregada. Então, eu era trainee de gerência de uma multinacional. Trabalhei durante alguns anos, acabei ficando alocada na área financeira, que não tem nada a ver com a minha área hoje. E depois eu acabei abrindo mão de toda essa estrutura para cuidar da minha família e dos meus filhos. Então, eu me afastei. Nesse meio tempo, você se casou. Não, eu me casei, aí eu tive os filhos. Entendi. E depois eu acabei me afastando da Tem que empresa. se dedicar à família, né? Exatamente. Então, acabei saindo Que é muito bonito, inclusive, tá? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso uma escolha também muito, muito honrosa, de verdade. Foi muito legal. Foi uma época muito, muito boa que eu pude acompanhar a infância dos meus filhos. Eu sou esportista, então pratiquei Como assim, muito. Esportista? Eu já joguei tênis competitivo, já faço esporte desde os 9 Quando anos. ela falou que ela é versátil, é em todas as esferas mesmo, né, gente? Não é só no empreendedorismo, não. E já competi golfe, eu já fui campeã brasileira em Aruba, jogando golfe. Então, assim, eu tenho um lado esportivo também, eu gosto de esporte, eu gosto de competição, porque eu gosto desse lado competitivo. Você tem jeito de ser uma esportista, né? Assim, pela postura, o jeito que ela chegou aqui. Muito legal, Dri, que legal. E aí, depois, acabou que chegou um momento que eu resolvi retomar a carreira. Eu trabalhava na área financeira, que foi a última área com a qual eu trabalhei. Eu atuei também fazendo flores, depois nesse intervalo eu fui florista, então eu fiz festa, fiz eventos e tal. E aí, depois eu acabei decidindo voltar talvez para uma área empresarial, mas eu não consegui voltar para a área financeira, já não tinha mais espaço. Eu tinha perdido muitos anos preciosos de evolução de mercado, eu não conseguia acompanhar. E uma amiga uma amiga próxima, eu morava num condomínio fechado e ela era minha vizinha, ela era dona de uma construtora e ela precisava de alguém para ajudá-la, porque ela estava com muitos clientes, e eu acabei topando de trabalhar com ela. Ela fez uma proposta. Acabei topando e foi super legal, foi amor à primeira vista, então adorei trabalhar com imóveis. É uma área que eu sempre gostei, talvez eu tenha sido um pouco de arquiteta frustrada esse monte de coisa que eu já fiz, né? E aí eu fui trabalhar com ela, gostei, me envolvi, gostei da experiência, trabalhei com ela bastante tempo. Acabei recebendo um convite para trabalhar com uma multinacional que estava se implantando no Brasil. Tem uma outra que hoje tem o mesmo nome que essa, mas não é a mesma empresa. Então, essa que eu trabalhei, ela trabalhava com ilhas, fazendas. Então, eu vendi ilha em Angra dos Reis, Eu vendi uma ilha. eu nunca imaginei na vida que eu fosse conhecer alguém que falasse pra mim. Então, a gente sabe que existe esse mercado, mas é tão distante, né? Assim, porque, né? É surreal. Simplesmente assim, eu comprei uma ilha. Foi isso, vendi ilha. Na verdade, eu vendi também casas em ilha, que é uma modalidade que você tem escritura. E aí são muitos desafios para conseguir viabilizar isso. É meio burocrático, eu acredito, né? Tem uma burocracia grande e tem também a questão dos clientes pagarem. Então, tive várias questões aí quando se tratou dessas
dessas negociações, né? Maiores. Querendo ou não, todas as vezes que a gente fala de alto padrão, né, que a gente envolve um outro nível social, a gente entende que é uma outra esfera, literalmente, né? Acaba mudando bastante, assim, do cotidiano, principalmente, acho que no cenário brasileiro, que a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a essas oportunidades, tanto no mercado imobiliário, quanto até profissionalmente, né? Em grandes corporações, grandes cargos. A gente sabe que, infelizmente, o nível aqui do Brasil é diferente, né? Socialmente, né? Economicamente. Mas eu acho um mercado extremamente mágico, porque a mentalidade das pessoas mudam muito, né? Eu acho que você lidar com um público como esse acaba sendo muito inovador também. Você se molda, querendo ou não, você aprende muita coisa, né? Respira um outro universo, né? Eu acho que deve ser uma coisa bem interessante. Foi muito interessante, até porque a minha trajetória no golfe também ajudou. Porque eu jogava os torneios empresariais, então eu jogava com diversos empresários. Então eu joguei com o presidente da Vivo, joguei com do Banco Alfa, enfim, pessoas vários. Que já estão nesse nível, né? Que legal. Então acabam ficando seus amigos e tem muitas coincidências que acontecem nesse mercado. Uma vez eu fui joguei com uma pessoa, no meio do jogo eu descobri que eu tinha que marcar uma reunião na BMW e que a pessoa com quem eu precisava marcar a reunião era ele, com quem eu tava jogando. Você tá brincando? É muita coincidência. Mesmo. Então, agora, eu queria marcar. Ele falou, não, Adriana, segunda-feira você me liga no escritório, agora é golfe. Então, é super interessante. Então, a gente acaba, mas abre o caminho, porque aí eu tenho a possibilidade de marcar a reunião e conversar com ele. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar essas coisas que às vezes a gente não dá valor, para ajudar a alavancar a sua vida, certeza. A sua carreira. Não, eu acredito muito que a forma como você se socializa, né? Isso vai impactar diretamente e indiretamente na sua vida profissional. Eu acho que isso é fundamental. A comunicação, independentemente da área que você atue, né, assim, profissionalmente falando, ela abre caminhos para tudo. A gente sabe que hoje o mercado ele mudou bastante, né? Eu até brinco que antigamente, na época dos meus pais, não precisa nem ir muito longe, assim, na época dos avós, nem nada, mas na época dos meus pais, sempre foi muito valorizado o nome da graduação, a faculdade em que você se formou, né? Qual foi a universidade que você fez, né? O curso, onde você se graduou. Isso era muito requisitado, né? Tinham pessoas que só de bater o olho no currículo ali já não queriam saber quando via que era formado numa XYZ, né? E hoje não é mais assim. O mercado mudou muito. Então eu acredito que hoje o fato de você ter um bom networking, o fato de você saber se relacionar com as pessoas à sua volta é o que vai impactar na sua prosperidade profissional hoje em dia. Isso é um ponto-chave, assim, né? Mudou muito o mercado em relação a isso. Eu acho que é fato. Não é? Hoje, mesmo os clientes, a gente tem diversos clientes que não tiveram estudo, e isso não importa. Porque a pessoa conseguiu encontrar o caminho. Hoje ela tem network, ela tem negócio. Se relaciona muito bem. Então é importante. Tem propósito no que faz. E eu acho que a gente tem que ter jogo de cintura hoje também para aprender a lidar com diversos núcleos. Hoje tem os jovens, tem muito jovem com muito potencial de compra de imóvel, de locação. Eles estão vindo com muita força. E a gente tem que ter flexibilidade para isso. Eu acho que eu como profissional, mas também qualquer profissional, você tem que ter flexibilidade para aprender que o mundo não é mais o mesmo. Exatamente. Que ele está mudando. E ele muda muito rápido, né, Adri? Porque assim, você vê, a inteligência artificial dominou muita coisa, já existia há muito tempo, mas ela chegou literalmente chegando, né? Assim, as pessoas hoje ficam altamente impactadas com a tecnologia toda que nós estamos envolvidos hoje. E, ao mesmo tempo, diante da tecnologia, de todo esse avanço e desse conflito geracional que nós estamos vivendo também, porque são diversas gerações no mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, sou de outra geração. E eu tenho que me atualizar, eu tenho que estar up to date. Hoje eu faço curso eu tenho um grupo que chama Liga dos Inovadores. Que legal! Que é sobre tecnologia, faço curso de utilização de IA. Então, assim, é super... Eu gosto de estudar. Sempre fui CDF, vamos dizer, e eu gosto de estudar. Mas essa modalidade, estudar tecnologia, estudar IA, eu acho que é uma coisa super importante. E é engraçado porque nesse nosso grupo, a gente tem pessoas
média de 50, 60, um ou outro de 30, 40, mas os demais são todos mais velhos. Então, tem gente com 80 anos inovando, fazendo coisa, desenvolvendo. Então, assim, é tão bacana você ver que hoje não tem essa história de... né? Não tem limite de idade. Agora, tem limite de você querer ir atrás da tecnologia, de outras coisas, né? Então, assim, tecnologia hoje você vai ser impactado se você quiser ou se você não quiser. Exatamente. Sim, não tem como. É 1, 2, 3 IAs sendo lançadas diariamente. Então, você vai ser impactado. Então, você tem que aprender a conhecer, você tem que aprender a usar. E no nosso mercado, a usar, acho que é o fundamental hoje em dia. Fundamental. E no nosso mercado, no mercado imobiliário, ela faz parte do cotidiano. Você tem chatbot, você tem informação, você tem que ter CRM, você tem que ter essa informação para criar um ambiente mais rico para o seu cliente, para que ele receba... Um roteiro mesmo, assim, né? De atendimento, de tudo, né? Então, na verdade, nem é um roteiro de atendimento, mas assim, o cliente, ele chega na imobiliária mais informado do que você. Porque ele já pesquisou tudo que ele queria saber sobre o local, ele sabe ele já sabe o que ele quer, né? Ele já sabe o que ele quer. E se você não tiver informação e não for ajudado pela inteligência artificial, de repente você tem menos informação do que o cliente, ou seja, o que você pode agregar a ele. Então, acho que o corretor hoje, ele tem que ter uma visão assim... 360, 360, né? Ele tem que... Assim, independente da formação dele, ele tem que conhecer um pouco de finanças, porque ele tem que saber orientar o cliente com relação a juros, a mercado, é melhor vender, é melhor alugar, como é que esse mercado está hoje. Investir, você vai investir? Ótimo, você vai usar métodos novos, agora a gente tem uma novidade entrando aí no mercado, que é comprar imóveis parcelados, assim, fracionados, garantidos pela blockchain. Isso é uma coisa que no Brasil está engatinhando, mas vai chegar, isso é tecnologia, é inovação. Então, assim, você tem que estar aberto a conhecer, acompanhar e tentar tirar o máximo para o cliente, né? O seu foco nunca pode ser em você. Esses corretores antigos que eles pensavam, eu vou vender. Não, ninguém vai vender. Você vai dar conteúdo, você vai acompanhar, você vai pegar o cliente pela mão e vai fazer o que é bom para ele, não o que é bom para você, né? E se você fizer isso, de repente você não vai vender para esse cliente, mas você vai vender para o próximo. Você vai ser indicado, ele vai dizer, nossa... Esse corretor, ele me indicou, ele me orientou, ele me mostrou o caminho, não era o que eu esperava, que eu queria, né? E acabou. Então, assim, eu acho que a gente hoje, eu acho que o corretor tem que ser transparente, ele tem que ter noção, ele tem que saber uma avaliação, fazer uma avaliação justa, uma avaliação correta. A gente às vezes eu chego no imóvel que a pessoa está com valores ali completamente fora da realidade. Eu acho que se o corretor não sabe avaliar, ele não avalia. Ele fala, olha, vamos deixar para o outro, entendeu? Então, assim, é um trabalho, e você tem que ter inteligência emocional, porque você tem que saber lidar com as pessoas. Esse mercado, como você falou, o mercado dos super ricos, eles têm um ego inflado, eles sempre acham que eles são os melhores. Então, você tem que ter todo um jogo de cintura, né? Para poder conversar com ele, explicar que, de repente, aquilo que ele tem em mente não é exatamente aquilo. Você tem que saber falar do entorno, saber falar da localização. Então, assim, são todos fatores que interferem não só na avaliação, mas na venda, na conclusão e no sucesso da venda, talvez, né? Exatamente. Nossa, mas muito interessante. Agora, a pergunta que não quer calar é como você decidiu realmente fundar a Excellence Brokers, assim? Porque você começou a trabalhar com essa sua amiga, né? Ela te deu essa oportunidade de você se apaixonar por esse mercado imobiliário. E como que você foi crescendo nesse segmento? Então, trabalhei com ela. Fui para essa outra empresa onde eu vendi ilhas, vendi outras coisas. Depois de uns 2 anos e pouco lá, eu já achei que eu estava preparada para abrir a minha empresa. E eu já tinha decidido que eu ia empreender. Só que eu acabei atendendo um gringo, e esse gringo estava montando uma empresa no Brasil. E ele acabou me convencendo a ir lá, conhecer a empresa. Tomar um café, me convidou para almoçar e tal. E aí eu acabei indo para esta outra empresa, que eu também gostei, me dediquei muito, trabalhei muito. Você foi tomar um café e ficou na empresa. Exatamente. Eu fui tomar um café e fiquei. Mas foi muito bom. Então eu também aprendi um outro lado, mexi com imóveis que não eram tão high-end, assim, eram imóveis mais normaizinhos em São Paulo. Depois eu acabei tendo um pezinho aqui em Itu, porque eles fizeram uma parceria para atender
imóveis lá no Terra de São José 2, eu acabei vindo para os plantões, eu nunca fiz plantão na vida, mas acabei vindo nessa época específica, eu já estava em Itu, então, enfim, e eu acabei vindo, e aí passou um tempo, aí eu falei, não, agora eu decidi, agora é o momento. E aí eu decidi abrir. Já estava com foco maior na parte do interior, em imóveis de luxo no interior. Eu tenho operação em São Paulo também, mas a minha operação é mais focada para casas de luxo, em condomínios de luxo no interior de São Paulo e também na praia, em alguns condomínios específicos. Eu trabalho mais nessa região. Como você nasceu em São Paulo e ali é uma loucura, né? Assim, a gente brinca até que a cidade não para, né? 24 horas. Ali é um negócio mágico. Para quem é do interior, né? Eu sou de Campinas, então sempre foi um sonho morar em São Paulo, né? Aquela coisa maravilhosa, aqueles prédios, arranha-céus, aquela coisa. Eu sempre achei mágico, né? E tem muita gente que tá lá em São Paulo, que vive o dia a dia, tá no cotidiano lá e quer o contrário, né? Tem gente do interior querendo ir pra capital, tem gente da capital querendo vir pro interior. Então, hoje, o que acontece, que eu vejo muito, é que o que tem diversos empresários, muita gente do setor de tecnologia, do setor financeiro, justamente que tem aquela vida que é um estresse. Você vai sair de casa, não sabe, carro blindado, você não sabe se você vai chegar ou não, e não pode andar na rua, enfim, você tem um estresse lá característico da cidade de São Paulo. E o estresse do trabalho. E o que você quer? Você quer uma casa de campo? Você quer vir para o final de semana? Para quê? Para se conectar com seus filhos. Hoje, com essa história de tecnologia, as crianças, elas ficaram tão conectadas que elas desconectaram dos pais, desconectaram de todo mundo. Elas ficam lá envolvidas na tecnologia. Na tela, né? O tempo todo. Então, eles querem trazer, assim, muitas proporcionar, vezes, né? O que a gente tem que fazer, que também é o trabalho do corretor, é ler nas entrelinhas. Você tem que entender o que o cliente não disse, não o que ele disse. Porque ele vai dizer, eu quero uma casa de campo. Aí você tem que ver, bom, filhos de que idade? Por que será? Com certeza ele quer se conectar mais com os filhos. Ele quer estar em contato com a natureza, esse verde que a gente perde em São Paulo. Ele quer poder abrir a porta de casa e sair na rua, ou seja, ele quer segurança. Então você tem que aprender a ler. Sem medo, né? Sem receio. Sem medo. E as crianças também podem fazer isso, porque em São Paulo, você não deixa a criança sair nem até a esquina. Não vai sozinho para lugar nenhum. De jeito nenhum, é verdade. E aí você, no interior, você vai brincar, ele vai brincar com o amiguinho, aí ele pega a bicicleta, vai andando. Nas áreas em comum do condomínio, vai lá na piscina, nas quadras, né? Nos playgrounds. E hoje essa é uma das coisas muito valorizadas. Sim, né? A área em comum, né? Espaços resort. Então, um resort que saiu do hotel e passou a ser a sua casa. Então, você tem a sua casa e você tem espaço com campo de golfe, com quadra de tênis, de beach tênis, restaurantes. Então, assim, piscinas olímpicas, academias, assim, ou seja, você vai procurar o que mais está de acordo com a família, os esportes que você gosta, hípica, levar as crianças para conhecer cavalo, né? Eu, no condomínio que eu moro, eu tenho cavalo e meus netinhos não moram aqui. Mas quando ele veio, eu coloquei eles para andar a cavalo. Gente, ele amou o cavalo. Ai, então, que assim, coisa maravilhosa. É legal essa interação, essa vivência, né? Sim. E eu sinto que hoje as pessoas buscam essa ligação. Conectividade, é verdade. Isso faz todo sentido, viu, Dri? Porque eu acho que com essa correria toda do dia a dia, todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido nas necessidades ali da empresa, principalmente esses grandes empreendedores, né, que não é fácil. A gente sabe que empreender no Brasil é um desafio muito grande, a gente tem uma carga tributária aqui que é complicada, né, assim, infelizmente o Brasil ele não é um país que favorece muito o empreendedorismo, muito pelo contrário. Então, é uma luta diária, a gente sabe disso. Então, para a pessoa conseguir chegar nesse nível, né, falar assim, poxa, eu preciso ter tempo com a minha família, eu preciso de um lugar onde eu consiga, sabe, me reconectar comigo também. Sabe por quê? Não é? Porque ele vai ganhando mais, cada vez mais. Então, ele tem o poderio financeiro, mas ele percebe que ele está perdendo o contato com a família. Né? E tempo está também, perdendo né? tempo. Porque o nosso maior bem, esse é que a gente não tem como voltar, é o tempo. Né? Porque, assim, você ganha dinheiro, aí quando você olha, o seu filho já tem 20 anos. Já tá na faculdade. Já passou, ele já vai viver a vida dele, já não, você perdeu esse momento tão especial da infância, que é onde você pode conectar. Né? Então, eu não posso nem falar que eu marejo os olhos, porque eu me lembro do meu pai, com quem eu jogava tênis.
A vida inteira ele ganhou de mim. Eu falava, não conformava, eu treinava, eu fazia tudo. Ele ganhava. Competitiva. Entendeu? Mas assim, é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Aquele relacionamento, aquele contato. Então, eu acho que os condomínios te proporcionam isso, essa proximidade, essa proximidade. E tem muita gente, eu já aluguei para pessoas que depois passaram a comprar e morar, para fazer uma mudança de vida e decidiram vir para o interior, porque hoje tem muita gente trabalhando home office, voltou muita gente, mas muita gente ainda permanece. Ainda mais depois da pandemia, né? Exatamente. Mudou muito esse cenário também para vocês, né, Adri? Mudou em duas coisas. Mudou que as pessoas hoje procuram casas mobiliadas, isso não era padrão antes, as pessoas... Sério mesmo? A pessoa quer mudar hoje. O Mentira. que acontece a pessoa quer mudar hoje, ela quer já encontrar tudo pronto, porque ela não quer ter dor de cabeça, ela não quer perder tempo indo atrás de imóveis, ela quer a casa pronta, mas de bom gosto. Você tá brincando? Isso casa... é uma coisa que você me pegou de surpresa. Porteira fechada. Exatamente. Mas assim, sabe por que você me pegou de surpresa nessa situação? Porque na minha cabeça, né, eu acho que quanto maior o poder aquisitivo financeiro que a pessoa tem, mais chance ela tem de poder escolher a dedo as coisas de casa, né? Assim, não, claro, entende? Tem um público que vai... né? Não, eu quero a geladeira dessa marca, eu quero o sofá do grito. Claro. Entendeu o que eu quero dizer? Não, é o que eu tô te falando. Existem que, dois assim, públicos, né? Um público alto, ele vai Entendi. querer pronto, e essa casa vai ser montada com itens bons, com itens bacanas. Não é que ela vai... não são, claro. É o que eu te falo, essa montagem tem que ser uma montagem no altura, nível, né? No nível da casa que a pessoa vai entrar. Claro. E, inclusive, com móveis e geladeiras de marcas específicas, bacanas. Então, assim, ele não se importa em pagar para já encontrar tudo pronto. Entendi. Mas, claro, que tem um público que aí já é... Hi. Esse hi. Ele quer até construir, ou se ele comprar, ele possivelmente vai trocar tudo que tiver lá. Mesmo que ele compre porteira fechada, ele vai trocar algumas coisas para colocar as coisas que ele gosta. Vai chamar o arquiteto dele, vai mudar a estrutura da casa. A casa tá pronta, ele chega lá e quebra tudo e faz tudo de novo. Muda tudo. Então, assim, claro que tem os dois lados. Sim. Tá? Nossa, mas muito interessante, porque é um mercado que realmente... Acho que pela necessidade disso que você falou, né? Da pessoa buscar essa qualidade de vida pra ontem, assim, né? Aí já chega e já encontra isso. A pandemia entendeu isso. A pandemia entendeu que hoje o tempo é nosso bem mais precioso. Que às vezes você tá aqui e você fica doente, a gente não sabe quantas doenças vieram. Aí tem H1N1, aí tem não sei o quê. Já estão falando em outra... Um outro vírus aí forte, então, né? Assim, vamos aproveitar o hoje, vamos aproveitar, porque às vezes o cara, ele preferia deixar o dinheiro aplicado do que aproveitar esse momento. E hoje, com os juros nessa altura, muitas vezes ele opta, ao invés de comprar, ou ele vai comprar, fazer um bom negócio, ou ele vai deixar o dinheiro aplicado, vai render mais do que o suficiente para ele alugar uma casa, ainda vai sobrar. E viver bem, né? E buscar essa qualidade de vida. Exatamente. Muito interessante. Eu fico imaginando, assim, pra você, como que foi esse processo de você também entrar nesse segmento? Você teve essa oportunidade de conviver com grandes empreendedores através do esporte, né? Que você comentou. Mas e pra você lidar com esse emocional, assim? Esse jogo de cintura de você lidar com as pessoas? Porque não é um desafio, né? Eu acho que é a parte mais delicada, talvez, do trabalho que você desenvolve, né? É delicada, mas eu tiro de letra. Sério? Nossa, eu dou a volta na pessoa e nada que um elogio sincero, né, não remova vários obstáculos. Às vezes você... Barreiras, né? Várias barreiras. Às vezes você quer chegar numa pessoa, não tem nada melhor do que fazer um elogio, fazer um comentário. A pessoa acaba saindo daquele pedestal. Armada, né? Ela está armada num pedestal. E aí você usa alguns elementos assim e a pessoa vai se soltando. Porque assim, na nossa profissão, o importante é a gente entender o que a pessoa quer. Para isso, a pessoa precisa estar conectada. E se ela achar que ela é superior, que ela está em outro nível, em outro padrão, fica muito mais difícil. E eu trabalho com transparência, eu sou muito transparente. Eu não vou inventar uma história, não, eu vou dizer o que realmente é. Eu acho que esse negócio é bom por causa disso. Eu acho que esse negócio você não deve entrar, eu acho que essa locação, essa casa tem... Todos os imóveis têm pontos positivos e pontos negativos. Claro. Eu posso até não saber. Se eu não souber de algum vício oculto de um imóvel, eu não posso falar. Mas qualquer coisa que eu saiba, eu jamais vou
esconder. Omitir, né? Eu não vou omitir em hipótese alguma. Eu acho que o cliente, ele sente confiança quando você mostra a verdade, né? Quando você mostra a verdade. Eu já deixei de vender. Eu tive uma cliente que eu saí durante 6 meses. Eu deixei de vender para ela, porque ela me ligou e falou assim, Adriana, então, tem um apartamento que eu gosto, na rua tal. Lugar tal. E ela trabalhava no Google, eu tenho um colega que está vendendo um apartamento porque ele vai ser realocado nos Estados Unidos. O que você acha? Eu falei, acho bárbaro, o apartamento tá reformado? Tá. Quanto é? Eu falei, nossa, compra. Ela falou, Adriana, mas é acima do que a gente estava procurando. Eu falei, bom, considere fazer um empréstimo, né? Levantar um financiamento, comprar, e se você se apertar, você vende. E ela fez isso. Então eu falo, eu perdi a venda, mas eu ganhei a cliente. Porque na sequência ela me indicou o ex-marido, eu vendi para o ex-marido. Passados 2 anos eu vendi para a filha dela. Que coisa! É um apartamento que aí a filha também precisou. Então assim, e até hoje ela é minha amiga, até hoje a gente se fala, ela mora nos Estados Unidos. Indica seu trabalho. Indica. Então assim, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho. A gente não pode, eu acho que hoje o corretor é muito apegado. Eu vou ganhar. Não, não é eu vou ganhar. Eu vou ajudar. Essa ajuda... Auxiliar, né? Quando você auxilia, isso vai voltar para você. As pessoas percebem se você está sendo transparente, honesto e genuíno. Né? Isso é uma realidade, assim, porque eu acho que existe também, né, uma coisa meio cultural do brasileiro, do preconceito, né, com os corretores, né? Sim, justamente por conta de alguns atendimentos desse estilo que você comentou, né? Da pessoa querer ganhar, querer levar, né, a comissão ali, porque é o trabalho dela e a gente entende. E ao mesmo tempo não ser transparente, tentar, né, iludibriar ali o cliente, fazer alguma coisa para ele, né, sair na vantagem, enfim. Então a gente acaba ouvindo essas histórias e infelizmente, quem se decepciona com um atendimento, com uma compra, uma venda de um imóvel, porque o imóvel não é uma coisa de prateleira que a gente vai no mercado e a gente compra. É um alto valor de investimento, independente da gente... A gente tá falando aqui, abordando casas e estilos de alto padrão que você atende. Mas, desde quem precisa comprar uma casa no Minha Casa Minha Vida, já é um alto investimento pro bolso daquela pessoa. Claro. E existe uma cultura do brasileiro, né, de ter a casa própria. Isso é, eu acho que o sonho da grande maioria. É cultural. Não é cultural? É cultural. E aí você tem essa parte do atendimento, sabe? E aí quando uma pessoa é mal atendida ou não tem uma boa experiência, pronto, sai falando mal e aí generaliza tudo. E eu acho que é isso que é o problema, né? Porque aí todo mundo fica com o pé atrás. E não são todos os corretores que são assim. Então hoje a tecnologia está ajudando isso muito. Por quê? Porque à medida que você começa a entrar na tecnologia, por exemplo... a Excellence Brokers tem um canal do YouTube onde a gente procura lidar com transparência, com informação. Então eu faço vídeos ricos, vídeos informativos que falam sobre os materiais usados. Esse aqui é um laminado, ou a bancada, enfim, eu vou falando todos os materiais. Os diferenciais, né? Não só os diferenciais, como algumas coisas que não são diferenciais. É o tipo do mármore usado, o nome do mármore. Porque às vezes a pessoa está assistindo o vídeo só para mudar a casa dela, nem sempre ela está querendo comprar. Ela só está querendo mudar a casa dela. Mas eu tenho diversos depoimentos lá nos vídeos que eles falam, puxa, o dia que eu for comprar, vou comprar com você. Por quê? Porque sente confiança. Vê que eu estou falando dos materiais, que eu estou... Tá preocupada com coisas que não são todos que estão, né? Assim... quanto mais informação você passar, da maneira mais light, como esse nosso bate-papo aqui, quanto mais a gente for assim, light, tranquilo, tal, com certeza a pessoa vai aproveitar mais, vai poder tirar alguma informação valiosa para ela. Então, tecnologia é importante, porque a pessoa está te vendo, ela vai gerando ela vai pensando que ela é sua amiga. Então, ela cria uma conexão de amizade, de proximidade. Ela fala, puxa, esta corretora é confiável. E isso a maior parte dos corretores já entendeu. Tanto que hoje eu acho que os corretores, o nível de corretor melhorou muito. Porque as pessoas estão fazendo vídeo, estão dando a cara, aprimorando, né? Dando a cara para bater, vamos dizer, nas mídias sociais. Nas mídias sociais, isso é importante, porque aí você conecta com a pessoa. Fala, puxa, essa pessoa fala a minha língua. É importante você falar a língua da pessoa e você entender. Então, o corretor hoje precisa ter inteligência emocional, que é para lidar com esses diferentes egos, paciência, porque você precisa ser paciente com o processo todo, né? O processo pode ser muito rápido. Eu já tive cliente que entrou na casa um dia
E já fechou. Até um caso curiosíssimo. Eu posso até contar pra você. Conta que eu já ia perguntar de casos, assim, porque a gente gosta de dar exemplo, é legal. Super interessante. Por quê? Porque eles vieram por causa do vídeo do YouTube, ela ficou apaixonada por uma casa e ela veio para ver esta casa. Entendi. Marcamos a visita? Eu marquei a visita, marquei tudo, mas um dia antes o corretor me avisou que tinha entrado uma proposta na casa. Então eu não ia poder levá-la na casa, que era a casa que ela queria. E quando ela chegou, eu falei, olha, infelizmente aquela casa estava com uma proposta, mas a gente vai ver outras lindas, tão lindas quanto aquela. E fomos para 2 outros condomínios, passeamos tudo. Ela, nossa, essa casa é muito boa, mas eu gostei daquela. Bom, aí lá no meio para o final, a gente rodou por mais de 4 horas, nós rodamos em outros condomínios. Quando a gente chegou no condomínio, que eu ia mostrar algumas outras casas, no mesmo condomínio que eles tinham gostado da casa, ela falou, podemos passar na frente da casa? Eu fiquei pensando, nossa, mas puxa, eu vou levar ela na casa que ela não vai poder comprar. Eu falei, vamos, né? Quando nós chegamos na casa, eles desceram, o casal desceu, uns fofos, eu adoro eles. Eles desceram e olharam, em cima do telhado tinha um falcão pousado. Ela falou, é um sinal. O nosso sobrenome é Falcão. Mentira! É verdade. Essa casa tem que ser nossa. Aí eu, assim, isso na véspera eu já tinha falado com o corretor, liguei pro corretor. Gente, eu quero isso. Pena que não tem nenhum pássaro chamado Diório. Pra eu ver um Diório pousado aí. Aí ele tocou. Liguei pro corretor e falei, olha, o cliente tá aqui e o cliente realmente, ele amou a casa, ele quer conhecer a casa. Como é que tá a proposta? Ela falou, caiu a proposta, eles não vão comprar. Já ficou. Falei, não acredito. Quanto tempo você chega aqui? 15 minutos. Eles esperaram. O parceiro era um parceiro que tinha a exclusividade da casa. Esperaram ele chegar. Ele chegou, abriu a casa e assim, deu pra ver que eles ficaram absolutamente encantados. Então assim, a casa que se sentiram literalmente em casa, né? E aí eles, isso foi num sábado, quando foi terça-feira eles fizeram proposta, a gente fechou ao longo da semana, e aí o legal foi o depoimento também depois deles, eles disseram, olha, eu quero agradecer muito, foi uma negociação muito transparente, muito fácil, muito rápida, mas principalmente não só a casa me escolheu, assim, não só nós escolhemos a casa, mas a casa nos escolheu quando nós chegamos lá para ver. Então, assim, eu acho... É mágico, né? É mágico. Então, até hoje eu encontro com eles, eu sempre encontro, tenho um carinho muito especial por esse casal. Eles são, assim, uma simpatia, adoro a família, eles têm um filho só, que também é uma graça. Então, assim, eles mudaram de vida. Então, assim, eu acho que o trabalho da gente tem que ser esse. Gerar uma mudança de vida nas famílias. Eles saíram de São Paulo, eles moravam no Itaim, num apartamento lá no meio da cidade, largaram tudo e vieram para o interior para essa casa. Então, assim, é legal, é isso, é você poder ajudar as famílias nessa mudança de vida, nessa mudança de momento, entendeu? Eu já passei por muita coisa, já atendi traficante americano, já atendi... Sem saber que era traficante? Sem saber que era traficante, mas a Polícia Federal brasileira e americana vieram atrás de mim depois. Então, assim... Mulher do céu! Já fiz reunião na casa de estelionatários, assim, na casa, sentado com mordomo, tal, entendeu? Com advogados. Então, assim, quando você mexe com esse nível, então, assim, os golpes são maiores, né? São diferentes. E eu fiquei triste, porque eu levei essa família lá de americanos, de helicóptero, ver propriedades e tal. E no final, quando a Polícia Federal Americana chegou, primeiro a brasileira, depois a americana, eles disseram, eu falei, mas eu vi que eles tinham propriedades, fazenda, eles tinham uma empresa de aviação, porque eles queriam um lugar com pista de pouso. Ele falou, pois você usou o tempo certo, eles tinham. Porque nos Estados Unidos não é que nem aqui, né? Que o cara continua faz um acordinho, deixa dar uma parte e continua rico. Não, lá tira tudo. Ele falou, ele só tem a roupa do corpo que tá lá na penitenciária.
Esperando só. Ele sair. Quer dizer, esperando sair. Talvez nem saia, dependendo do pena, né? Então, assim, lá a coisa é diferente. Aqui a impunidade é um negócio meio complicado, né? Infelizmente, a gente sabe. Mas, nossa, que desafio, né? Tá muito legal esse bate-papo. Não, quem acha que corretor, que acha que corretor é muito light, gente, o que tem de caso para contar é uma loucura. Se a gente começar a contar aqui, acontece muita coisa, mas você tem que estar esperto. Então, isso me ajudou ao longo da caminhada a entender que nem sempre a empresa que eu trabalhei, que tinha escritórios no mundo todo, às vezes chega alguém e fala assim, eu quero comprar em Paris, em Nova York, em Tóquio, em Roma. Você fala, uau, vou ficar rica! E aí você vê a pessoa chega no escritório e você fala, meu Deus, ele não vai comprar nem o kitnet da esquina, meu Deus do céu. E aí você não sabe nem qual é o golpe. Esse aí, por exemplo, eu nem sei qual era o golpe que ele ia dar. Mas que tinha uma segunda intenção ali na visita, seguramente tinha, né? Eu não sei. Que coisa, né? Então, assim, é legal porque você aprende a lidar com as pessoas. Com o ser humano, né? E você lidar com a sua ansiedade. Né? Você não pode ficar ansioso, você tem que... Criar expectativa, né? Não pode criar expectativa. Você tem que ajudar o cliente. Então, assim... Mas hoje eu tenho um pé atrás, eu sempre consulto qualquer cliente que vai olhar uma propriedade. Até pela sua segurança também, né, Dri? Justamente foi o que você falou, assim, querendo ou não, a gente sabe que os golpes existem em todas as esferas, mas nesse nível de cliente, né, a coisa muda um pouquinho de patamar, né? Exatamente. Então, enfim, os patrimônios são maiores, exatamente, né? A minha responsabilidade, eu tô levando alguma pessoa pra lá. Então eu sempre faço uma pesquisa. E aí tem toda a família também, às vezes, envolvida também, claro, né? Não, enfim. A gente não pode bobear, né? Bobear. Então hoje é o que eu falo, a tecnologia nos ajuda, você faz consultas sobre as pessoas, enfim, vê o histórico. E a sua bagagem também, né, de atendimento, de conhecimento. A idade tem coisas... Maturidade, A maturidade tem coisas boas e coisas ruins. E o bom é que você vai passando por tanta coisa que, de repente, você vê uma situação e fala, opa, liga o alerta vermelho. Já tá ali no seu HD, memórias de possíveis situações que você já passou, ou de coisas que você ouviu de outros colegas também de profissão que te passaram. Então, você vai aprendendo, né, a lidar com esse tipo de... E assim, mesmo você acaba levando situações assim delicadas ao longo do caminho. Já tive uma vez que eu fiz uma visita, fiquei com o proprietário e o cliente mais de 3 horas na casa. Para mim, parecia certo que ele iria comprar a casa, porque... Não, ele com certeza ele ficou 3 horas lá porque ele queria tirar todas as ideias da casa para fazer a dele. Com essa mesma pegada. Entendeu? Mas eu fiquei chateada porque os proprietários estavam e também ocupei o tempo deles. Né? Então, assim, isso é uma questão, acho que aí vai muito do bom senso também do cliente, né? Acontece muito disso também, né? Acontece tudo. Então, assim, a gente tem que estar aberto a todas essas coisas. A saber lidar com todos os desafios, né? Hoje o corretor ele tem que estar preparado. É o que eu falo, o corretor hoje, ele tem que saber mais que o cliente, o que é um desafio por si só. Então, você quer aprender, você vai para... ChatGPT, Flick, mídias sociais, faz o seu trabalho, faz a sua lição de casa para você poder ter informação do condomínio, ter informação da casa, saber se a pessoa perguntar materiais, saber um pouco de toda a infraestrutura da casa. Você tem que estar com isso na ponta da língua para levar um cliente que é exigente, porque o público de alto padrão é exigente. A gente sabe, é um valor alto, mas ele quer fazer valer cada centavo dele, claro. Faz todo sentido. Sim, é um investimento, né? É um investimento. Então, você tem que estar preparado. Você tem que... Se você puder, por exemplo, eu adoro obra. Então, assim, eu acompanho as casas do condomínio. Eu vou nas casas, vejo como está sendo construída. Então, eu já sei se ela vai... Eu entro numa casa hoje, assim, de cara. Eu olho e eu nem sei te explicar como, mas eu já sei se ela foi bem construída ou não. Eu não sei te dizer qual que é Você tem um feeling para isso, né? Um feeling, mas eu não sei. Eu entro e falo, puxa... Que casa bem construída. E às vezes eu entro e falo, nossa, meu Deus, essa aqui por trás das paredes deve estar muito ruim, porque eu consigo perceber isso. Nem todo mundo consegue, não é? E não é obrigação você saber disso, porque o nosso papel é orientar o cliente. Sim. Então, não é o nosso papel. Mas assim, quando eu tenho essa possibilidade... E que eu sinto, eu falo, você tem uma sensibilidade para isso, né? Porque essa casa você vai comprar uma casa boa. Porque tem gente que constrói a casa para eles e no caminho as coisas mudam e ela tem que vender. Então, assim, é legal ter essa percepção, né? Eu gosto dessa percepção. E coisas que você vai aprendendo com a experiência. Com certeza. Assim, quando você é muito novinho, você ainda não tem essa vivência do mercado, né? Super interessante. E quais são, assim, o que você considera como...
os grandes diferenciais da empresa, assim, do seu trabalho, da Excellence Brokers, assim, o que você considera que são diferenciais de mercado para esse público, para esse nicho que você atende? Porque já que um público é exigente, querendo ou não, o atendimento ele faz toda a diferença. E eu acredito muito que não só o atendimento em si, que é esse seu acompanhamento, essa assessoria, essa consultoria que você, de certa forma, acaba oferecendo para o cliente, mas também sempre estar à disposição num pós-atendimento. Eu acredito que essa presença, né, do corretor, do seu trabalho é que faz a diferença. Mas o que você considera, assim, hoje na empresa, que são diferenciais, que faz com que as pessoas te procurem? Você já falou que vocês têm um canal no YouTube, que você tem um diferencial de mercado em relação a isso. O que você enxergou para conseguir se destacar no mercado? Então, eu acredito que hoje, essa parte emocional, eu acho que você ligar a tecnologia com essa parte emocional cria um vínculo diferente com o cliente. Então, antes do primeiro contato, a gente tem que fazer uma sinopse. Vamos falar com ele por WhatsApp, por e-mail, pessoalmente. Vamos entender o que ele precisa. Porque, assim, é super comum o cliente falar para você, eu quero uma casa com 4 quartos e uma piscina. Mas assim, de repente não é exatamente isso que ele quer. Ele quer um espaço de jardim grande, onde ele pode ver os filhos correrem. Ele quer uma área gourmet. Ele quer o silêncio de um local para ter paz. Então, isso vai depender, né? Isso vai depender do quê? Vai depender do que ele está buscando. Então, você tem que ter a sensibilidade para entender isso, que é super importante, fazer esse contato. Você tem que ter aquela sensibilidade para entender o momento em que ele está, se o momento dele é de venda, se o momento dele é de locação. Eu, por exemplo, na nossa empresa, a gente faz locação, a gente faz temporada, a gente faz venda. E que legal. Esse contato a gente tem que manter depois. Isso é super importante, você continuar falando com o cliente, porque o momento dele pode mudar. Às vezes ele sai com você e ele vê que os valores não são valores alinhados com a realidade dele nesse momento, mas quem sabe daqui a 1, 2 anos ele não vai poder estar lá com investir, você. Exatamente. Né? Então assim, a gente não pode fechar as portas, a gente tem que estar aberto. Então, diferencial seria unir a tecnologia com essa disposição, tecnologia para descobrir o perfil, ser muito objetivo, muito certeiro. Acho que hoje as pessoas nesse nível, elas não têm tempo a perder. Elas não querem dispor do tempo delas para fazer visitas desnecessárias. Eu vejo, se o cliente começar a fazer visitas que não são necessárias, alguma coisa errada tem. Porque ele normalmente valoriza o tempo dele. Sim. O tempo dele é para estar com a família, ou para estudar, ou para, enfim, ele vai usar o tempo dele de alguma forma útil, não passear com o corretor para ficar olhando casa. Sim. Então, se ele está lá focado... Tem um objetivo, né? Tem um objetivo. Então, assim, toda essa assessoria que eu te falo, a gente faz todas as mídias sociais. Então, além do YouTube, a gente tem Instagram, TikTok, LinkedIn. Então, você tem que falar com ele na linguagem da mídia social. E essa conexão é ajudada, claro, por toda inteligência artificial, que ajuda a mapear o cliente, ajuda a mapear os principais elementos. Então, isso ajuda a te enriquecer o atendimento. Você tem que ser objetivo, não adianta você bombardear o cliente com 25 imóveis, que ele fica até perdido, não sabe se ele vai... Não. Vamos mandar 3 imóveis... Tem que filtrar muito bem, né? Filtrados. E aí, se não for aquilo... Não, já passei por situações engraçadíssimas. Uma vez eu atendi uma pessoa relocation, estava vindo dos Estados Unidos, mas ela era brasileira, estava grávida e tinha um filhinho. Na minha cabeça, qual era o imóvel que ela queria? Ela queria um imóvel com 3 quartos e uma área de lazer. Óbvio, né? Não era óbvio. Eu levei ela para ver esses Nem imóveis. sempre o óbvio é óbvio, né? Isso é muito engraçado. E não era isso que ela queria, na verdade. Então, isso foi logo no começo da minha carreira. O que ela queria era um apartamento grande, antigo, porque eles queriam um pé direito alto, enfim, não precisavam de lazer. Eles acabaram alugando, eles voltaram, olharam o imóvel no site e falaram, eu quero visitar esse. Falei, visitar esse? Olha, você tem certeza? Quando eu entrei, eu abri a porta, eu ia dizer, tá vendo? Fiquei calada, foi minha sorte, porque eles amaram o apartamento que eles iam precisar reformar. Era um banheiro, ela grávida e com um filho pequeno. Eu falei, gente, bom, eles acabaram reformando esse apartamento, dividindo esse banheiro em 2. Eles fizeram uma obra que eles alugaram. Mas assim, eu nunca imaginei que isso fosse viável
para um cliente. O gosto do ser humano é uma coisa realmente muito peculiar, né? Às vezes você imagina que você está ali ajudando o cliente naquela sua colocação, porque você acha que aquilo é o melhor para ele. Isso é uma lição. E na verdade não. Ela me ligou 2 anos e pouco depois, ela me ligou novamente. Ela falou, Adriana, lembra aquele imóvel que você queria nos alugar naquela época? Lembro. Agora a gente quer alugar esse. Então, porque a filha já estava mais velha. O filho não gostava de brincar, acho que jogava futebol dentro da casa. Eu não entendi muito bem como era a dinâmica. Mas eles acabaram alugando um outro apartamento nesse perfil inicial da minha mente. Então, hoje, eu não interpreto nada. Eu tenho que fazer essa sinopse. O cliente tem que passar para você. Porque eu escolhi coisas na minha cabeça que faziam sentido. Né? Só que não era o desejo do cliente. Não era o desejo do cliente. A minha mãe, ela é consultora de vendas, hoje já aposentada, e ela sempre me orientou muito nesse sentido, porque nós estamos vendendo tudo o tempo todo, né? Querendo ou não, o comercial, ele existe em todos os momentos, em todos os segmentos, em todas as áreas, né? Sem dúvida. E ela conta pra mim, ela sempre me orientou nesse sentido, ela falou assim, quando você sentir que a venda está fechada, não fale mais nada. Porque pode ser que você prejudique a sua venda. Pode ser que você faça o cliente repensar e falar, bom, já que você tá falando isso, acho que eu vou ver Porque ela sempre vendeu o carro, né? Já que você falou do outro carro lá, então eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Já volto. E aí fecha lá no outro, né? Na concorrência, na marca concorrente, enfim. Pronto, você tava com a venda fechada e acabou comprometendo a sua própria venda. Exatamente. E é muito engraçado, assim, como esse mercado funciona, né? Exatamente, é 2 ouvidos e uma boca. Fala menos e escuta o que o cliente quer. Porque não é sobre o que você quer, é sobre o que ele quer. E cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma necessidade. Então, assim, o diferencial é esse, é prestar atenção no cliente, ouvir o cliente, escuta ativa, não é escuta... Mais ou menos, né? Tecnologia. E fazer sempre um feedback, dar continuidade nesse atendimento. Porque depois que terminou a locação, ou depois que terminou a venda, isso não terminou. Porque ele vai te indicar, você vai estar presente na vida dele. Às vezes ele não vai querer mais esse bairro, mas ele vai querer outro. Você pode ter um parceiro lá que vai atendê-lo também. Então, eu acho que essa visão, ela ajuda muito a você atender o cliente. O foco, assim, nunca pode ser na venda. O foco tem que ser no que é bom para ele. Na necessidade do cliente. E aproveitando que a gente está falando dos diferenciais e com a pausinha aqui, nessa pausa maravilhosa para o café, o mundo empresarial também tem o apoio, sabe de quem? Sabe de quem? Da Print, gente. Eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é especializada em entregar essa qualidade, agilidade e ótimos preços. Ou seja, tudo com tecnologia de ponta, um atendimento personalizado, diferenciado, pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Que essa correria toda, enfim, que você precisa ter uma empresa como a Print para ter esse apoio, né? Para ter a garantia de que você vai levar a sua identidade visual, a identidade visual da sua empresa para outro nível. Então é simples, acesse print.com.br, que está aparecendo aqui na sua tela, e conheça mais o trabalho especializado da Print. Print, muito obrigada por apoiar também o podcast Mundo Empresarial. E a gente teve essa pausa aí para o café, agora a gente vai falar sobre o futuro, né? O futuro, inclusive, é a coisa mais gostosa de você imaginar, com toda essa tecnologia que a gente comentou, com todo esse avanço, né? Dos itens, materiais construtivos, métodos construtivos, enfim, a gente vai vendo cada coisa uma coisa melhor que a outra, né? E o que você imagina, Adri, assim, para os próximos anos? Quais são as tendências? Quais são os planos futuros dos seus clientes que você vem já imaginando e vem fazendo essa leitura? E, ao mesmo tempo, o que você tem planejado para a empresa, para Excellence Brokers? Então, primeiro a gente vai falar, eu acho que tecnologia com propósito. Então, assim, a gente tem que falar em tecnologia, a gente tem que falar aqui, tá tudo automatizado aqui no set, tudo com a Alexa. É verdade, a gente tem a Alexa aqui, ela é registrada, CLT, né? E ela obedece. Ela obedece. Então, hoje as pessoas, essa é uma coisa que nos imóveis de alto padrão já é obrigatório. Você ter automação, você ter sistemas inteligentes, conectados.
Com o celular, smartphone. Segurança, com o smartphone, tudo isso conectado, já não é mais uma coisa especial, faz esqueci parte. a janela aberta, estamos indo viajar, esqueci a janela aberta. Opa, consigo desligar. Tudo que você puder, né? Fecha a cortina, abre. A Alexa já tem sensor que ela detecta se está chovendo. Se tiver com a janela aberta e ela entender que está chovendo lá fora... Ela fecha sozinha, Então, eu até achei que ela fosse, falou o nome dela, né? Achei até que ela fosse... eu falei baixinho pra ela não acordar. Porque ela acorda rapidinho. E daqui a pouco ela participa. Oi, me chamou? Exatamente. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela faz parte e não dá pra gente fugir mais. Com certeza. Aí nós temos a parte de sustentabilidade, que também hoje, essa geração nova, ela se preocupa muito com isso. Selo verde. Selo verde, água de reuso. Nós temos, assim, geradores especiais, vários tipos de aquecimento, energia solar, fotovoltaica. Então, são itens também que fazem parte dessa busca, né? Dessa busca. A gente tem essa parte toda de segurança, então, segurança integrada com a parte de tecnologia. Aí nós temos também... Tem a parte de luxo, eu lembro que você tinha comentado também, que tem essa parte de luxo funcional e emocional. Tem uma outra tendência também, né? Um outro segmento. Isso é bem importante, que é o seguinte, o luxo funcional é aquele luxo que a gente não é simplesmente a gente pensar em luxo pelo luxo. Hoje o luxo você tem que chegar na sua casa e se sentir bem. Então, a sua casa tem que ser o seu refúgio. Então, não é simplesmente você dar na mão de um arquiteto, pedir para ele fazer o projeto e você não participar. A sua casa, ela tem que ter a sua identidade. A sua identidade, a sua alma. Então, isso é importante, é isso que eu falo. As casas vêm prontas, mas a pessoa precisa dar a própria identidade, precisa personalizar em alguns itens e se sentir bem. Por isso que ela gosta de comprar pronto, porque ela entra, ela fala, puxa, isso aqui tem a minha cara, tem o meu jeito. Então, o luxo funcional é um dos itens importantes e que fazem parte desse pacote de futuro. A pessoa quer se sentir bem em casa. Então, futuro, resorts. As pessoas hoje querem estar num condomínio, quando a gente fala de segunda moradia, ou se você vai morar no interior, que ela te ofereça mais do que simplesmente a sua casa. Então, esportes, diversos tipos de esporte, lago, hípica, golfe, enfim, vários itens externos. Se você não tem tudo isso, se você tem no mínimo o esporte da família, por exemplo, pode praticar um tênis, o outro pode praticar outras atividades, e beach tênis e outras coisas, isso faz parte do resort, que é o que você busca na sua casa. Hoje em dia tem, assim, muitas opções, né? Ainda mais para esse nicho de cliente que você atende, né, Dri? Então, o leque é muito grande e você tem que selecionar, e também o corretor não consegue atender todos os condomínios, todos os locais, né? Sim. Hoje, ser especializado, ser especialista, também é um diferencial. Com certeza. Porque você vai poder falar com profundidade de alguns empreendimentos e não de todos genericamente, né? Então, quando você é especialista, flui muito melhor para você e para o cliente. Eu acho que é isso que está, assim, o mercado, num contexto geral, busca isso, né, nos profissionais hoje em dia, né? O especialista em comunicação audiovisual, o especialista em psicologia clínica, enfim, familiar, enfim, tem vários segmentos em que a pessoa precisa realmente se especializar para conseguir oferecer para o cliente ou para o paciente, enfim, aquilo que há de melhor, né, no mercado, aquilo que há de melhor no tratamento, aquilo que há de melhor em tudo, porque é claro que, assim, é sempre importante a gente saber um pouquinho de tudo, como você comentou no início do podcast, a sua bagagem na área financeira, nas multinacionais que você trabalhou, né, com diversos públicos ali diferentes, de certa forma, te trouxe esse conhecimento e conseguiu te dar essa autonomia de hoje você se especializar em um determinado público e em um nicho específico. Né? E a gente tem outras coisas entrando, quer dizer, além de diversos materiais tecnológicos que facilitam a construção, diminuem o lixo da obra. Então, assim, a pessoa, é interessante que ela esteja informada, que ela possa pelo menos falar um pouquinho para o cliente, se ele comprou um terreno, das oportunidades ou possibilidades de construção. E é claro que quem vai escolher isso é o próprio cliente. Claro. Né? Mas se você puder dar essa informação ou ter esse conhecimento, é bom para você e para o cliente. E hoje nós temos também a tokenização,
de imóveis, que é uma tendência, isso deve acontecer em alguns anos. No Brasil ainda está engatinhando, mas no exterior já é muito forte. Hoje a gente tem 2 plataformas aqui no Brasil que já fazem isso. Então você pode, por exemplo, com R$100 mil, investir em um imóvel de 10 milhões. Você vai comprar uma pequena cota e depois, quando esse imóvel estiver pronto e ele for viável, você vai receber os rendimentos e tal. Tem todo um processo para que isso aconteça, né? Entendo. Mas é uma alternativa de investimento. Então, você, de repente, não tem o capital todo, mas você pode participar. Isso já existe em obra de arte. E agora também está entrando em imóveis. No exterior já é muito forte, mas no Brasil eu acho que é uma tendência também. Então, no futuro, a gente deve poder investir com menos recursos. De repente, você não quer fazer um investimento na parte, sei lá, de escritórios, por exemplo. Mas você pega uma pequena quantia, aplica e você vai obter... Isso hoje é viável. Então, assim, é super interessante. Eu acho que tem muita coisa que mercado, vai vir. Né? E assim, a tecnologia, na verdade, as IAs, a gente está ainda em um determinado nível de IA. E isso vai acelerar muito. Eu não sei, assim, eu não consigo ter ideia de aonde a gente vai chegar, aonde a gente vai chegar e do total impacto com os corretores. Eu te digo que muita das atividades que o corretor faz hoje, ele já não vai precisar. Hoje, eu mesmo já trabalhei com algumas IAs que elas praticamente fazem o seu contrato, entendeu? Se você precisar fazer um contrato. Mas como a gente tem cláusulas específicas, pequenos detalhes, é nesse pente fino que o corretor tem que ter um conhecimento feeling, né? melhor. Claro que isso é o advogado que faz esse contrato e ele também tem que estar, mas ele faz parte da imobiliária, né? A imobiliária tem que ter essa parte jurídica, tem que ser isso muito forte também. Eu acho que é uma tendência você aprender um pouquinho de tudo, se especializar em uma área, para onde você é bom naquela área, né? O corretor tem que ser bom na parte comercial, ele tem que saber vender, mas nisso, né? Ele tem que se desenvolver. Então, assim, isso também é bem interessante, você ter essa informação. E hoje, por exemplo, na Excellence Brokers, a gente assina, a maior parte dos nossos contratos é via digital. Ou seja, o cliente pode estar em qualquer lugar do mundo, porque esse público também viaja muito. Você liga, onde você está? Eu estou na França, eu estou na Itália, eu estou na... Tomando meu champanhe. Entendeu? Mas... Pesquisando uma ilha pra pesquisando se tem um pássaro chamado de óleo. Por favor, porque eu quero encontrar esse pássaro em uma ilha. Em uma ilha, exatamente, pousado lá para você comprar. Vou comprar a ilha. Você vê como é que é? Eu vou comprar a ilha. Exatamente. Então, assim, tudo isso você pode fazer e você assina de qualquer lugar. Então, isso também é fantástico. É uma coisa que vai ajudando. Então, acho que o corretor, ele vai perder espaço, claro, mas ele não perde essa coisa da sensibilidade, do cuidado um a um, de estar... O que eu sempre falo aqui, acho que na maioria dos episódios, quando a gente aborda esse tema de inteligência artificial, tecnologia, é que assim, eu acho que nós, seres humanos, temos um diferencial muito grande, que eu acho que isso é insubstituível. É esse feeling da humanização mesmo, sabe? E querendo ou não, por mais que hoje você ligue em uma central de atendimento para falar com alguém, você tem aquele atendimento robótico no início, dependendo do nível de atendimento que você quer, que você precisa, você quer falar com alguém. Eu sempre quero falar com alguém. Não, eu também, tá? Eu sou do tipo... falar com a máquina. Quando eu falo no telefone, eu faço assim. Essa geração de hoje faz assim. Entendeu? Então, eu sou ainda meio retrógrada para algumas coisas. Eu gosto desse contato, de falar no telefone. Eu gosto. Mas às vezes o cliente não quer falar com você. E eu gosto porque eu gosto de ouvir a voz do cliente. Sim. Porque você percebe as sutilezas, um detalhe na voz, a maneira como ele pronuncia. Não, dependendo do que você tá conversando pelo WhatsApp, eu já mando um áudio. Eu já, pelo amor de Deus, conversa comigo por áudio. Porque eu consigo sentir o tom da voz da pessoa, se ela tá agitada, se ela tá ansiosa, se ela tá nervosa, se ela tá brava. Gostando do que você tá falando. Porque às vezes você escreve e é mal interpretado. A interpretação vai de cada um, né? Exatamente. Então eu sou muito a favor da tecnologia, o que você falou, assim... Tecnologia com propósito. Eu acho que se nós soubermos usar a tecnologia a nosso favor, a favor do nosso trabalho, do nosso propósito, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, eu acho que é isso que faz a diferença. Isso é uma ferramenta que auxilia muito, principalmente nesses trabalhos maçantes, que às vezes você tem que ficar lá no computador horas e horas e horas redigindo um contrato. Poxa, você consegue ter essa... Se você pode ter esse auxílio, não seja...
não se rejeite a usar essas plataformas, né? Muito pelo contrário. É importante. Aceite a tecnologia, traga ela para perto de você, mas não perca essa humanização. Eu acho que esse a humanização contato é fundamental. Esse é um dos nossos pilares. A humanização, o contato com o cliente e a continuidade, ou seja, não abandona o cliente. O cliente tem que se sentir... fidelizado, né? Fidelizado. Tem que sentir que você que você se preocupa com ele, não sabe? Ele não é simplesmente uma pessoa que vende, não. Você se viu importa de verdade. Ali, né? Você se importa com os filhos, você quer saber como eles estão, você encontra, puxa, cresceram, é tão legal. Isso, né? Eu adoro, porque como eu fico no condomínio, eu acabo cruzando com diversos clientes. Então, assim, essa experiência é muito boa. E o cliente acaba te procurando, às vezes alugou uma casa, quer ir para outra, aí indica também. Te indica. Então, assim, é super interessante. Eu acho que manter eu acho que esse é um dos nossos pilares fortes, que é essa continuidade no atendimento da informação. Então, por exemplo, eu passo informação sobre restaurante. No nosso Instagram eu faço vários reels de locais dentro da cidade, ou de outros lugares, para poder... Dá esse suporte, né? Dá esse suporte pro cliente. Então, em tal lugar, eles mesmos perguntam, o que você sugere? Vai nesse, vou te mandar uns dias, você escolhe um, entendeu? Então, assim, é legal você ter essa possibilidade de ajudar. Eu não vou ganhar nada com isso, mas eu ganho o cuidado do cliente. Ela fala, poxa, que corretora atenciosa, que atenção. E é isso o diferencial que a gente não consegue dar. Não adianta, Adri. Eu acho que assim, todo mundo gosta de ser bem atendido. Independentemente de onde você vá. Pode ser numa padaria ali na esquina, como pode ser num restaurante de luxo, sei lá onde, em que lugar do mundo, não importa. O serviço faz diferença. A experiência do bom atendimento faz com que você volte e indique. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a nossa premissa é essa. Exato. Vamos caminhar de mãos dadas e faça do cliente ter a melhor experiência possível. Porque, na verdade, o que ele quer é experiência. O que a gente quer é vivenciar. O que a gente quer é experiência. A gente não quer o imóvel. A gente quer a experiência que o imóvel vai trazer. Lar, né? Buscando realmente um lar. Qual é a sua experiência no seu novo lar? Qual é a experiência que você busca? Né? Que legal. É super interessante isso. Eu acho que é um... Você falou tão bem sobre tudo isso que eu realmente estou colocando nos meus planos, tá? Depois eu vou pegar ali o meu Galaxy. Vou anotar e vou comprar, claro. Vou comprar a Adri pra mim. Simples assim. Não. Eu quero. Vou ligar pra você. Escreva isso. Vou ligar pra você, Adri, daqui uns anos. E não serão muitos longos anos, não. Daqui uns anos eu vou ligar e falar assim, por favor, eu gostaria, Adri, me ajude. Você consegue me auxiliar? Nossa, vai ser o maior prazer. E eu vou adorar. E eu vou lembrar desse dia. Lembrar desse dia. E vou chamar você pra tomar um café em casa ainda. Vai tomar um café em casa, fazer um churrasquinho. Com prazer. Porque a gente pode ter casa de luxo, mas a gente não deixa de ser simples do churrasco. Vai ter churrasco, isso sim. A gente não mudar a nossa essência, né? Não. A nossa essência é a parte mais importante. Exatamente. Minha linda. Já teve alguma casa, assim, muito luxuosa, com alguma coisa, assim... Bizarra, aleatória, Adri? Como? Bizarra de que tipo? Assim, dá um exemplo. A essência, tipo, sei lá, uma casa de altíssimo padrão que... um forno a lenha, tudo bem, ok, mas... Uma coisa assim, meio que destoasse. Do estilo da casa? Do estilo da casa, algo diferente que você já tenha visto. A gente já trouxe o pessoal que construiu bunker nas casas. Mas isso foi... foi uma coisa que... eu já tive casas, e sim, é que não destoa, mas que tem bunker escondido. Então, por exemplo, você entra no closet e parte do closet... Aquelas coisas secretas, assim? Tem portas secretas que você vai cair num... Pela íris do olho. Então, bem homem de ferro. Já tive isso, já tive casas que tinham quartos blindados, 2 embaixo e em cima. Quartos blindados? Quartos blindados, que assim, a janela é blindada, a porta é blindada. Que legal. Pra se tiver alguma coisa, a pessoa pode, e aí fica mais embaixo ou em cima, porque você nunca sabe quando o bandido vai entrar. Em que lugar da casa você tá, né? Assim, eu não acho tão importante dentro de um condomínio, não tão necessário, mas às vezes isso dá segurança pra pessoa estar lá em tranquilidade, porque o bandido acaba te pegando sempre quando você tá desprevenido, né? Pois é, então, na hora que você tá vulnerável, né? Você tá vulnerável, é difícil pra você ir pra esse quarto. Aí tem que ser alguma coisa mais pensada. Mas assim, que eu me lembre, assim, de coisas que destoam de essas quartos. Você já me imaginou, né? Eu tô aqui assim, ó, bandido entrou, o que eu faço? Escondo atrás da cortina. Entendeu? Você acha que eu vou lembrar que eu tenho um bunker? Talvez eu nem lembre.
senha. Finge que sou um vaso. Sabe assim? Sei lá, não sei. Eu tô brincando, né? Obviamente. Claro. Mas eu já vi também, por exemplo, a adega subterrânea. Assim, ó, é uma pintura alto relevo, sabe? E eu já vi a adega subterrânea, também é legal. Você desce por uma escadinha, assim, bem secreta, mas essa é secreta mesmo, porque ela fecha por cima. Acho que às vezes a pessoa tem vinhos tão valiosos que ela não quer que vejam. Entendi. Então, pra descer, você tem que descer lá com uma escadinha. Isso eu também vi. Assim, nada que tivesse sido tão... Assim, esses de bunkers... filme, né? Mas isso é meio de filme, né? Bunker e tal é meio de filme. Né? Mas assim, não tive nada que destoasse, vamos dizer, que eu me lembre, pelo menos. Rústica. Muito rústica com muito... moderno, assim. Com muito moderno. Tem, às vezes, na decoração, porque as pessoas, às vezes, misturam algumas coisas, assim, mas nada que tivesse me chamado tanta atenção, assim. Dessas coisas, assim, né? Ai, mas Dri, que bate-papo gostoso. A gente já tá chegando no fim. E agora é o momento que eu vou pedir pra você fazer o seguinte. Olhar pra essa câmera aqui e agradecer os seus clientes, os seus parceiros, a sua família. É o momento que você pode abrir o seu coração. E obviamente, enquanto a gente tava batendo esse bate-papo super gostoso, super descontraído, todos os contatos de vocês, né, da Excellence Brokers foi aparecendo aqui na tela também. Então, tenho certeza que possíveis clientes vão entrar em contato contigo para ter esse atendimento diferenciado, porque assim, a gente brincou aqui agora, principalmente no final, né, mas todo mundo busca um atendimento com excelência, um atendimento que a gente consiga se identificar e que passe confiança. Isso você deixou claro aqui, muito evidente de que é o que você faz, que é o seu business, que é o seu know-how e que é o seu propósito. Então, muito obrigada, foi fantástico conversar com você e agora é o seu momento de olhar para a câmera e falar com quem te acompanha também. Muito obrigada, Laís, adorei participar e eu espero vocês aqui. Eu agradeço muito vocês que acompanharam o nosso podcast. Eu achei que foi muito, muito natural. Vocês tiveram muitas informações que vieram do coração, informações importantes sobre a empresa. E se você quiser saber mais, as nossas mídias sociais estão aí. Eu agradeço todos vocês que acompanharam e eu vejo vocês pessoalmente marcando uma visita, vindo conhecer uma casa ou não, simplesmente me liguem, tirem uma ideia, querem alguma informação de mercado, querem saber um pouco mais, eu vou adorar ajudar cada um de vocês. Ai, que delícia. Ai, realmente eu vou pegar o WhatsApp, já vou deixar anotadinho aqui. Muito obrigada mesmo, que Deus continue abençoando o seu caminho, o seu propósito, que seja cada vez mais sucesso. Eu tenho certeza que você é especialista nisso, então você vai continuar acompanhando todas as tendências de mercado e atendendo cada vez melhor e mais pessoas, buscando essa qualidade de vida, que é uma coisa que você consegue transparecer absurdamente no seu atendimento, na sua fala. Que bom, adorei estar aqui com vocês. Imagina. Foi um prazer participar. Prazer é nosso. E eu vejo você pessoalmente quando eu for vender a sua casa. Fazendo assim ainda, ó. Negócio fechado. Agora, já vou fazer até agora, vou profetizar. Já estou profetizando, tá, Adri? É isso aí. É isso aí. Casa de óleo. Ai, mas enfim, muito obrigada, minha linda. Sucesso sempre, adorei, tá? Obrigada. Desculpa as brincadeiras aí, mas não, eu adoro brincadeira. Mesmo. Eu adoro brincadeira. Eu acho que é o melhor jeito. A vida tem que ser leve e divertida. Se a gente não dá risada, não tem graça, né? A vida tem que ser leve e divertida. E quem tá assistindo também gosta do quê? Com certeza. De dar risada. Que você também tenha gostado. Que a gente quer tem que ser uma coisa leve e divertida pra pessoa rir, descontrair, aprender um pouquinho, bem pouquinho. É só mais pra relaxar mesmo. Tá certo, minha linda. Muito obrigada. E a gente se encontra com toda certeza. Obrigada. Viu? Sucesso sempre. Obrigada. E a você que acompanha esse episódio, tenho certeza que você amou também, né? Se divertiu aqui com a gente. Foi um bate-papo super legal, um mercado muito específico, mas eu tenho certeza que esse conteúdo também vai ajudar muita gente. Então ajuda a compartilhar, dá o seu joinha aí, curte, compartilha, tá bom? E a gente se encontra, obviamente, no próximo episódio, sempre às 8h da noite, aqui no nosso canal do YouTube, tá? Um beijo, tchau!